Atualmente, sustentabilidade é um tema debatido no mundo todo. A preocupação com a preservação do ambiente e com uma nova interação do homem com o mundo vem estimulando estudos e pesquisas nessa área. Nesse sentido, surgiu dentro da URGS o GPS, Grupo de Pesquisa em Sustentabilidade e Inovação. O GPS ele surgiu de uma linha de pesquisa sobre sustentabilidade no programa de pós-graduação em administração da URGS. Foi formando mestres e doutores que depois foram trabalhar em outras universidades, mas mantiveram o vínculo com o nosso programa e nós fomos formando então um grupo, né? Depois vieram outros professores que também começaram a participar do grupo e hoje são cerca de 30 pessoas que participam regularmente das atividades e mais umas 20 pessoas externas que estão em outras universidades e que mantêm essa interação com o grupo. A URGS ela é muito pioneira nisso, né? E isso é um motivo assim, de muito orgulho nosso. Tanto o Luiz Felipe quanto eu, nós trabalhamos, por exemplo, na graduação com uma disciplina de gestão socioambiental na empresa, né? E desde 2006 essa disciplina é obrigatória. Então a gente sente que é uma demanda da sociedade, né? É crescente o número de alunos interessados, por exemplo, na nossa área em especial, né? Que se chama Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade na pós-graduação. A cada ano nós temos mais alunos interessados, então é uma competição difícil até de entrar hoje. E muitos dos alunos, na hora da seleção, acaba que realmente eles têm dedicação integral, ficam muito tempo na universidade, né? Porque afinal de contas, se tu fazer um mestrado, um doutorado, né? O aluno vai ficar 2, 4 anos aqui dentro da universidade. Então é importante que ele tenha vínculos, né? E que isso não sirva simplesmente para ele fazer um trabalho que vai ficar na gaveta. A gente quer um trabalho que seja aplicado, que tenha retorno para a sociedade. A sustentabilidade, sim, para nós, ela, se eu pudesse definir em uma palavra, eu diria que é sinônimo de equilíbrio, né? De harmonia. São coisas que a gente procura, quando fala em sustentabilidade, buscar esse equilíbrio entre o econômico, social e ambiental, equilíbrio, né, nas coisas que a gente faz. E isso é eu acho que é importante também para a vida de cada um, né? Então, na medida que a gente vai se envolvendo com o tema, a gente vai se apaixonando por ele também, né? E ele vai fazendo mais sentido. Então, não é uma temática que a gente trata no horário de trabalho e vai para casa e esquece, né? Ele vai sendo incorporado em tudo que a gente faz, assim. Então, eu acho que ele tem uma importância acadêmica, né, que faz a gente querer saber mais, aprofundar, buscar mais conhecimento, e tem uma importância na nossa vida também de a gente querer ser um cidadão melhor, né, um eco-cidadão, como se costuma dizer, ou alguém que queira mudar, né, contribuir para mudar o mundo, né? O GPS ele tem, na verdade, 2 eixos principais, né? A gente trabalha muito com inovação e sustentabilidade. E dentro desses 2 eixos, que são transversais, na verdade, a muitos temas, o objetivo é que a gente consiga agregar temas de interesse, né, relacionados a esses 2 assuntos e desenvolver pesquisas e interface com a comunidade, com a sociedade, com as empresas, né? Então, a gente procura trazer para o nosso grupo alunos e outros pesquisadores, então muitos também ex-alunos que hoje são professores, por exemplo, no Ceará, são nossos parceiros, que realmente seguem trabalhando com essa temática. Como a sustentabilidade se relaciona com o meio social, com a sociedade, com as empresas, e a partir daí a gente trabalha com trabalhos acadêmicos, né? Então, através das dissertações, das teses, dos trabalhos de graduação, muitas orientações de iniciação científica também. Então, né, eu acho que todos os professores hoje aqui na URGS, o professor Luiz Felipe Nascimento, a professora Daniela Calegaro e eu, né, todos de alguma forma a gente acaba trazendo também os nossos alunos para participarem do grupo. Nós temos o núcleo temático de educação para sustentabilidade, o núcleo temático em gestão de cadeias sustentáveis e de negócios sociais, sobre a parte de marketing verde e consumo, turismo sustentável. Então, na medida que vão tendo alunos interessados em novas temáticas, vai se criando, né, pode-se criar um novo núcleo, né? Eu participo de um grupo temático de empreendedorismo social. É um grupo novo, na verdade. Hoje nós somos em torno de 7 pessoas que estão
ou já estão estudando isso, né, nas suas dissertações, enfim, ou estão querendo estudar isso, ou já participam de atividades que são relacionadas ao empreendedorismo social e querem entender um pouco mais como é que esse conceito ele se construiu e como é que ele vai ganhando força no campo, né? Então, uma das coisas que a gente está tentando fazer agora é conseguir mapear o ecossistema de empreendedorismo social, considerando os diferentes atores, tanto as empresas privadas, quanto o governo, quanto as ONGs, quanto, enfim, outras parcerias que estão relacionadas ao tema. É importante destacar também que o GPS, desde o ano passado, a gente passou a integrar uma rede, né, composta por vários centros de pesquisa no mundo todo. É uma rede que está sendo coordenada pelo Canadá, né? Nós temos um ex-aluno aqui da escola que hoje é docente lá, que se chama Network for Business Sustainability. E eu acho que é muito interessante essa inserção nossa, né? Nós estamos ainda mais como ouvintes da rede, a gente ainda não está participando de nenhum projeto internacional, mas a gente recebe sempre as chamadas, né, desse grupo, ou seja, que tipo de pesquisas estão sendo feitas no mundo em relação à sustentabilidade. A gente junta tudo isso e através dessa rede a gente está conectado com pesquisadores do mundo inteiro, né? Então é uma fonte interessante de contatos, né? Hoje os próprios alunos também estão procurando, alunos que querem sair, fazer um sanduíche, fazer um estágio fora, e oportunidade de coletar dados também através dessa rede. Acho que é um grande avanço a gente está dando um passo, né, saindo então um pouco simplesmente do Brasil, que a gente já tem uma atuação com outras universidades, estamos indo para o exterior, acho que isso é bem legal. O grupo de pesquisa em sustentabilidade e inovação também auxilia os alunos que dele participam em seus trabalhos de conclusão de curso, em nível de graduação e pós-graduação. A oportunidade de conviver com o GPS permite uma formação mais ampla e um trabalho mais dinâmico e coletivo. É um grupo bem heterogêneo, né? Tem alunos da graduação, tem alunos do mestrado, tem alunos do doutorado. Então, como a gente tem o vínculo, né, da pesquisa nessa área com o professor Luiz Felipe, com a professora Márcia, então a gente faz parte do GPS. A trajetória acadêmica é um pouco solitária se tu não se envolve em algum grupo de pesquisa. E eu tive essa oportunidade com o GPS de me envolver desde o início em questões não só de pesquisa, como de ensino e de divulgação das nossas pesquisas. A gente escreve, né, artigos acadêmicos juntos, né, nesse grupo. A gente troca bastante, a gente conversa muito sobre o que cada um tem estudado, né, nos seus trabalhos. E aí a gente acaba também relacionando com outros temas, né, como é o caso agora que a gente está estudando também empreendedorismo social e comércio justo, né, como é que esses temas, por exemplo, se relacionam. Um aluno de graduação também pode ser inserido, né, nesse grupo aí, assim, para poder desenvolver o seu trabalho de conclusão, e o trabalho de conclusão vai ser parte ou vai contribuir para uma dissertação de mestrado. Então, assim, é uma forma de vamos trabalhar juntos, né, que todos ganham, né? Tem a parte social, né? Acho que essa é uma parte super importante também. Tem alunos eventualmente que são de outros estados, que são do interior. Então o grupo ele acolhe muito, né? Então, além das habilidades acadêmicas, habilidades pessoais acabam sendo desenvolvidas, de compartilhamento, de viagens. Ele é realmente uma necessidade, porque ali é onde as pessoas se reúnem para aprofundar, né? São pessoas que pesquisam mesma temática, né? E elas podem fazer uma sinergia ali, tanto assim de troca de informações, né? Como de um auxiliar o outro no desenvolvimento dos seus artigos, dos seus trabalhos, né? Bom, sustentabilidade e inovação é um tema que ele está muito em voga atualmente na sociedade por todas as questões que a gente vive, de problemas no trânsito, problemas de poluição, problemas da vida real mesmo. E a necessidade de pesquisar é tentar achar soluções ou mesmo encontrar onde está o problema para que se possa agir em cima desses problemas. Então, por exemplo, no mestrado, a gente participava de um projeto de pesquisa que era sobre a cadeia de embalagens PET. A gente fez todo um trabalho de mapear a cadeia do PET,
Então, nós falamos com catadores de lixo, com galpões de reciclagem, com pessoas envolvidas de ONGs, de empresas recicladoras, para ver onde está o problema, porque nós sabemos que de uma grande quantidade de, por exemplo, garrafas PET produzidas, poucas vão para reciclagem, um pouquinho mais de 50% elas vão para reciclagem e quase metade delas vão para o aterro sanitário, o que acaba trazendo um grande problema ambiental, né? E que seria facilmente resolvido se essas embalagens tivessem uma destinação correta. Como eu disse, tudo que se faz aqui se pensa sempre em levar para a sociedade, né? Para não ficar os resultados não ficarem só dentro da universidade. Então, o Núcleo de Educação para a Sustentabilidade, por exemplo, tem uma preocupação de levar esses conceitos para o curso de administração, disciplinas do curso de administração, mas também se trabalha com alunos de ensino médio e ensino fundamental. Publicamos também alguns cadernos e artigos voltados para professores, mostrando como é que essa temática pode ser abordada, levando as nossas experiências, né? É importante realmente que a academia, né, que aqui dentro da universidade a gente consiga captar as demandas que existem hoje na sociedade, né? E muitas vezes as empresas também elas têm interesse em saber como funciona esse mercado de sustentabilidade, o que está sendo produzido no mundo, o que está sendo produzido lá fora. E aqui dentro, através do grupo, a gente tem essa condição de trazer alunos que são interessados nessa temática, cada um vai estar trabalhando, né, de uma forma integrada. Então, a sociedade tem que estar junto com o governo, tu tem a questão de legislação e tu tem a questão do mercado, né? E eu acho que na universidade o grupo ele tem essa facilidade, a gente consegue ter uma visão sistêmica disso. Porque a empresa ela olha para o seu lado, né? O consumidor olha para o seu lado e o governo, obviamente, olha para o lado dele. Na academia, no grupo de pesquisa, a gente consegue ver todos esses fatores e analisar isso de forma conjunta. Ele é um grupo de pesquisa, né? Mas as pessoas que participam do grupo, elas se envolvem também em outras atividades, além das atividades de pesquisa, né? Como eu disse, a questão da extensão. Então, para nós vimos a extensão como uma forma de difundir o que nós estamos fazendo e também de aprender, né, de buscar novas demandas, de verificar, enfim, se aquilo que nós estamos pesquisando faz sentido para as pessoas para quem nós estamos falando, né? E aí, essas pessoas elas se envolvem nessas atividades e isso é uma formação complementar, né, ao que elas têm nas salas de aula, né? Então, eu acho que é muito importante para um aluno de pós-graduação, principalmente, participar do grupo de pesquisa, porque ele tem essa vivência que só na sala de aula talvez ele não possa ter, né? Eu acho que tem um trabalho bem interessante que a gente tem visto nos últimos anos. Nós participamos em 2010 de uma gincana nacional do SWU, e teve um envolvimento de alunos de todo o nosso grupo. Então, acaba que o aluno ele se envolve muito nisso, né? Muitos alunos trabalham também de forma voluntária, por exemplo, na Semana do Meio Ambiente, fazendo palestras em escolas, né? A gente tem uma demanda muito grande em escolas, principalmente de ensino médio, que tem um pessoal capacitado para falar sobre a questão de sustentabilidade, por exemplo, como é que a gente pode aproveitar melhor a água, a própria questão dos resíduos, né, que em casa cada um pode fazer. Então o grupo ele trabalha assim, tanto questões aplicadas à sustentabilidade mesmo, de educação para a sustentabilidade, o que tem sido feito, né? Então são várias as formas como a gente pode inserir a sustentabilidade. Eu acho que o grupo está um pouco sempre nisso, pensando de que maneira a gente pode trabalhar com essa temática em outras linhas, né? O GPS também atua em projetos de extensão, a fim de que os resultados obtidos em suas pesquisas possam ser postos em prática e servirem à sociedade. Uma das instituições que recebe suporte do grupo é a ONG 101 Vira-Latas, que acolhe cães e gatos de rua. Dentro da extensão, a gente tem essa relação com a ONG 101 Vira-Latas, né? Que a nossa ideia era ajudar algum local que recolhe animais de rua, né? Cachorros e gatos, nesse caso, tratem, né? E depois coloquem para adoção. Nós queríamos um lugar assim que realmente precisasse,
né? Entramos em contato, eles foram super receptivos, o pessoal abraçou a causa, né? O GPS, ele vem atuando junto com a ONG desde o ano passado. Então a gente, através de pesquisa nas redes sociais, a gente achou aqui a ONG. Então a gente veio conhecer, viu que eles têm um espaço muito grande, que eles abrigam muitos animais e todos os dias chegam animais novos aqui. Então, e são pessoas muito responsáveis e éticas. A URGS começou a participar conosco, com a ONG, através de duas professoras que, se eu não me engano, tem um trabalho na URGS ali de juntar os animais, de castrar. Pelo que elas divulgavam lá dentro, os grupos começaram a nos procurar para fazer parcerias. Tanto a URGS quanto a PUC, tem vários, a Unicinos, várias faculdades que difundiu. Tá? E a ONG é uma das ONGs mais conhecidas. Por a gente fazer a nossa divulgação dentro do nosso grupo, isso vai se espalhando. Então, cada pessoa do grupo também faz a divulgação para a sua rede de contatos pessoais. Então, o nosso objetivo é esse, né? Cada vez engajar mais as pessoas nessa causa, pela qual algumas pessoas do nosso grupo são muito apaixonadas. A gente faz dentro do GPS um núcleo, que seria esse núcleo de ajuda aos animais. Então, quem não tem disponibilidade e gostaria de ajudar, eles podem doar algum valor para nós e a gente reverte isso em outras formas que a gente possa ajudar, né, nas demandas da ONG. A gente também custeou a construção de um canil, né, lá na ONG. A gente faz ações 2 ou 3 vezes no ano aqui para arrecadar dinheiro, que depois reverte em ração, vermífugo, castração, enfim, e leva lá para eles. Nosso projeto principal é a construção de todos os canis, que infelizmente a gente ainda tem cães em corrente que a gente não quer mais. Dentre tantas ONGs que foram pesquisadas, a gente se encantou muito por eles. Não é qualquer pessoa, né? Não é qualquer organização que cuida de 600 animais. Então, se eles têm essa demanda tão grande, eles precisam de recursos, né? Eles fazem várias ações para tentar cada vez arrecadar mais e envolver as pessoas. A gente pretende fazer mais passeios com o grupo de passeadores para mostrar para as pessoas os animais, a beleza deles, para conseguir mais adoções. A gente já fez a caminhada pela castração, tá? Para cada um comprava uma camiseta e tal, tinha os patrocinadores e aí revertia aquele valor para a castração dos animais. Então eles têm diversos grupos em que tu pode te envolver, aquilo que tu mais gosta. Tu gosta de fotografia? Tu pode ir lá, pode ser do grupo de fotógrafos que vai lá tirar fotos dos animais para eles divulgarem nas redes sociais para adoção. Tu gosta de passear, tu não tem um bichinho, ou né, tu pode levar um bichinho de lá para passar o final de semana contigo e depois devolver. Ou então tu pode passear com o bichinho, tudo isso também com o intuito que as pessoas se envolvam e quem sabe acabam adotando ou acabam divulgando mais, se envolvendo cada vez mais, né? Estamos com grupos de voluntários muito bons, nós temos os grupos dos passeadores, nós temos os grupos que fazem a limpeza aqui, nós temos os grupos que cuidam da arte, final da ONG, então está tudo dividido, nós temos bastante pessoas ajudando a gente, só que isso não vence a demanda de necessidades da ONG. Então nós devemos muito na ração, porque pode faltar para nós. Para eles nunca falta. E o projeto principal, eu acho, é a conscientização das pessoas na proteção animal, porque o animal não é um brinquedo. Eu acho que uma das coisas mais importantes que tem dentro da academia, dentro do meio acadêmico da universidade, é a gente conseguir levar isso para a comunidade e trazer a comunidade para dentro da academia também.
e também eu trago isso para os meus trabalhos. Então, para a minha vida pessoal, para os trabalhos que eu desenvolvo dentro da pós-graduação, eu tento sempre trazer essa questão da sensibilidade, né, do respeito. Traz muita vivência assim, dentro da nossa área, porque normalmente os grupos eles focam apenas na pesquisa, né? E aqui não, a gente tem muita ação ligada à sociedade e a outras causas sociais e ambientais, entende? Então acho que esse é o grande diferencial, assim, da gente poder mostrar o trabalho que a gente faz na pesquisa, levar isso com uma linguagem acessível à população, né? Levar isso para fora das portas da universidade, né? E da escola de administração. Acho que esse é um grande diferencial e é isso que torna o grupo tão especial, assim, tão bacana de participar. Para conhecer melhor o trabalho do Grupo de Pesquisa em Sustentabilidade e Inovação, acesse o site